Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa manhã de terça-feira, dia 1º de junho. E antes de iniciarmos o debate do nosso programa de hoje, temos aí uma questão importante para denunciar em relação ao pedido do governador da Bahia, Rui Costa, para que a PM reprima mais a população que sair às ruas. Então vamos fazer um debate em torno disso. Mas antes, dá para você ir compartilhando nas suas redes sociais, divulgando nos grupos de esquerda, no WhatsApp, Telegram, Facebook. Nos ajude na divulgação do nosso programa, da nossa TV, para que mais pessoas conheçam, comecem a acompanhar o Reunião de Pauta e também a CEA-TV. Peço para os companheiros que também contribuam financeiramente com a nossa TV. Nosso canal é totalmente independente, é revolucionário, ele é feito pelos militantes do Partido da Causa Operária. Então, você que quer contribuir, quer ver o crescimento, o desenvolvimento de uma TV operária, contribua financeiramente. Pelo chat, você pode contribuir com super sticker, com super chat, ou então tem como a possibilidade como membro. Tem vários valores aí que você contribui mensalmente com o nosso canal e garante aí uma renda para que nós possamos aí melhorar cada vez mais as nossas transmissões, aumentar nossa grade de programas ao vivo. Bem, confira também se você está inscrito, né? Às vezes você acompanha aqui o Reunião de Pauta, acompanha a CEA-TV, mas não está inscrito. Se você já está inscrito, então chame outra pessoa para se inscrever e ajudar que a CEA-TV chegue à marca de 100 mil inscritos. Bom, eu sou Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta, que vai ao ar ao vivo nas manhãs aqui na CEA-TV, de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas. Eu apresento junto com a companheira Marília Garcia, com a companheira Nina Tenório. Tem dias que nós temos convidados, hoje só estamos nós, então vamos lá, meninas. Bom dia, Marília, tudo bem? Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o Reunião de Pauta. E bom dia, Nina, que é a nossa outra apresentadora. Bom dia, meninas. Bom dia a todo mundo que já está ligado aí na Causa Operária TV. E vamos embora para as notícias. É isso aí. Bem, como de costume, nós aqui diariamente no nosso programa acompanhamos o desenvolvimento da pandemia no Brasil. Então, eu vou atualizar os companheiros com os dados das últimas 24 horas e também temos outras notícias aí para apresentar e debater um pouquinho sobre o tema. Bem, em relação às 24 horas, nós tivemos no Brasil 874 mortes causadas aí pela pandemia. Um número um pouquinho mais, um número um pouco menor do que estava sendo apresentado, mas início da semana ele é um número baixo mesmo. Na segunda, na terça, a média móvel está em 1.849 óbitos, então nós estamos na marca das 462.966 mortes. Lembrando que esses números são subnotificados e eu vou trazer uma próxima notícia que prova como esses números são subnotificados. Claro que sim, também não é nenhuma novidade, né? Já tem um tempo que a gente apresenta outras notícias que mostram aí que o número é maior, inclusive a denúncia de especialistas que o número pode ser bem maior. Mas, enfim, já vamos para essa notícia. Em relação ao número de casos confirmados nas últimas 24 horas, no total, nós temos 16.547.674 brasileiros que já estiveram ou estão com coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram 34.960 casos. A média móvel de casos confirmados está em 60.934 novos diagnósticos por dia. Bem, uma notícia aí que aponta, né, a evidente subnotificação dos casos é uma notícia que nós temos em relação ao número de mortes registradas em abril, que foi 64% maior do que o esperado.
Só um minuto. Estou com dificuldade para abrir a matéria aqui. Bem, para não ficar travando aqui o debate, Nina ou Marília podem destacar uma notícia e eu volto para apresentar essa. Tive aqui um probleminha para abrir a matéria. Bem, eu queria discutir sobre a questão da Copa América, né? Tá tendo toda uma polêmica em torno disso, né? O pessoal tá falando Cova América e tudo mais, por conta falando que a Copa América vai implicar na terceira onda do coronavírus. E a gente vê se desenhar aí um novo não vai ter Copa, né? Quer dizer, é uma coisa super estranha. Bem, anteriormente o nosso partido ele se colocou contra a volta dos jogos sem a vacinação dos jogadores, porque de fato isso leva os jogadores a se contaminarem. Mas na situação que a gente está, a gente pode muito bem garantir a vacina para todos os jogadores. Quer dizer, que se vacinem todos os jogadores para que haja a Copa América. Finalmente, é uma Copa no Brasil, que é o país do futebol. A gente não vai se colocar contra essa Copa nesse sentido, né? Lembrando, inclusive, que os estádios de futebol são locais abertos e tudo mais. Não tem por que não fazer atividade, né? Inclusive, até agora, né, a Copa ela foi permitida sem o público nos estádios. Então, o único problema aí seria a questão da vacinação dos próprios jogadores, que já estão jogando. A gente tem que colocar isso daí. Eles vão fazer parte da Copa América, mas eles já estão fazendo jogos de futebol por aí. Então, por que você vai impedir a Copa América no Brasil? Não tem motivo nenhum. É um fator, inclusive, político importante, a Copa América. E a gente tem que colocar que isso acontecer no Brasil é uma coisa importante para o próprio povo brasileiro jogar em relação à questão do futebol, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa polêmica em relação a isso, né? Porque a gente está vendo aí um monte de gente aí, principalmente pessoas da esquerda, falando que a Copa América não deveria acontecer, ela seria uma irresponsabilidade, não sei o que lá. Passa a bola aí. A gente vê que é comum, né, a esquerda participar aí de campanhas contra o futebol sem nenhuma postura crítica, né, de que pode ser aí só uma maneira de, enfim, atacar mesmo o futebol brasileiro. A esquerda pequena burguesa não pode ver uma chance que já vai aí partir já para a campanha contra o desenvolvimento do futebol, sem, como eu disse, né, ter uma análise crítica da situação. Eu só queria, voltando, né, ao tema que eu estava falando da subnotificação, o painel de Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, parceria com uma organização global de saúde pública, eles apresentaram um número de que as mortes no Brasil até em abril foi 64% maior do que esperado. Do dia 1º de janeiro até 17 de abril, quando foi feito a análise dos dados, o excesso de mortalidade no país representou 77% do registrado em todo o ano de 2020. O excesso em número absolutos foram 275.587 mortes a mais do que o esperado. As mortes contabilizadas são as causadas de mortes naturais, né, e doenças ou mau funcionamento do corpo, mas também estão sendo consideradas aí Covid-19 e doenças respiratórias. O que mostra aí que essas doenças respiratórias, muitas delas são causadas por Covid, né? Mas como a gente sabe que não tem teste, não tem um controle rígido, né, do desenvolvimento da pandemia no Brasil,
acabam não sendo colocadas como doenças causadas pela mortes causadas pela pandemia. Mas a gente sabe que tem grande chance de ser. É destacado também que outras mortes, o número de mortes pode ter aumentado, mesmo aquelas que são causadas por mortes naturais, que não estão relacionadas diretamente ao Covid, mas a pandemia poderia ter contribuído por esse aumento, porque o sistema de saúde ele está sobrecarregado. E muitas pessoas estão também deixando de ir ao hospital, deixando de fazer um controle das doenças, justamente por conta da pandemia. Então, te vê, né, além do número de mortes causadas, que estão sendo registradas por Covid, a gente pode ter mais mortes causadas por outros motivos. Eu acho importante esse negócio da... Acho que a Marília tá... Desculpa, a Marília tá sem áudio. Deixa eu comentar, depois ela fala, então. Que eu queria falar só um pouco sobre o negócio da Copa América, porque é um negócio... Assim, a esquerda tá fazendo uma campanha de que você já vê aí nas redes sociais e tal, de tipo assim, foram sei lá quantos e-mails para o Bolsonaro responder sobre a questão da vacinação da Pfizer, etc. E bastou uma ligação da Conmebol para ele responder, não sei o quê, não sei o quê. Que o Bolsonaro é um escroto, que não está vacinando a população, que não tem interesse em vacinar a população, todo mundo já sabe. O negócio não dá para você colocar isso em oposição à Copa, como se fossem opostos, né? Tipo assim, o cara, ele de fato não quer fazer uma campanha de vacinação da população, isso já está absolutamente claro. O país já poderia ter avançado muito mais na vacinação, mas a direita está colocando vários entraves e etc. Sendo que a questão da Copa não é por causa da Copa que eles estão deixando de vacinar a população. Inclusive, que a Marília falou, de fato, os caras já não teria público, torcida nas arquibancadas, nada do tipo, e os jogadores já estão treinando, já estão participando dos campeonatos estaduais, regionais, então não faz sentido isso daí. É mais uma campanha do não vai ter Copa de novo aqui no Brasil. Parece que a gente já viu esse filme passar, né? E outra coisa também é que os dados sobre as mortes do Covid colocado aí, né? 874 mortes, sendo que a média móvel é de 1.849. É importante frisar que esse número aí da média móvel já é o quarto aumento seguido. Apesar de terem morrido 874 pessoas, que é um número mais baixo do que a gente costuma ver nesse último período, a média móvel já está aí há 4 dias aumentando consecutivamente. Teve comparação à média de 14 dias atrás, 2 semanas atrás, teve uma variação, de fato, de 5%. E aí o pessoal está falando, agora vamos ter uma estabilidade maior da média móvel e tal, sendo que a gente vê que dá uma baixadinha e aí já volta a subir novamente, porque é aquela coisa, se você não tem um controle de fato da pandemia, como não está tendo aqui no Brasil, desde o início nada foi feito, e até agora com a disponibilidade das vacinas, a gente também não tem uma vacinação em massa, o número não vai mudar, vai se estabilizar, pode até se estabilizar, mas está estabilizado aí em quase 2.000 pessoas morrendo por dia. Então é um negócio muito absurdo. A gente vê assim, tem parte do pessoal, você vê na internet os grandes analistas, especialistas, etc., que falam, não, agora está mais estável, tudo bem, tá, mas não é tudo bem, porque tem quase 2.000 pessoas aí, em média, morrendo no país, né? Exatamente. Eu queria comentar 2 questões sobre o que foi colocado. Primeiro, sobre a questão da subnotificação. A gente tem que dar o exemplo aqui sobre a subnotificação, dar o exemplo do Peru. O Peru, agora, no último final de semana, ele fez uma nova atualização geral do critério do número de mortes por coronavírus. Então, ele fez um novo critério aí para considerar que a morte por coronavírus.
E depois disso, o número de mortes que estava em 70 mil subiu aí para mais de 150 mil mortos. Né? Quer dizer, mostrando aí a total subnotificação, que é uma subnotificação consciente, né? Porque finalmente o critério utilizado para contar o número de mortos e o número de casos é um critério que ele visa, de fato, reduzir os números oficiais, né? Quer dizer, se a mudança do critério já ocasiona nesse aumento, a gente tem que colocar aí que imagina só quantos mil mortos a mais que a gente não deve ter no Brasil, né? Quer dizer, a gente está vendo aí um monte de mortos por conta de problemas graves respiratórios e tudo mais. Mas esses mortos, eles não são considerados como mortos por coronavírus. Quer dizer, são considerados mortos por uma outra doença que ela ataca por conta do coronavírus. Quer dizer, não faz sentido, né? Não considerar que é coronavírus. Então, a gente tem que considerar isso daí porque a partir do momento em que o Peru atualizou esses números, ele se tornou o país com mais vítimas relativas à população. Né? Ele tem 500 vítimas do coronavírus para cada 100 mil habitantes, que é um dos maiores números do mundo. Quer dizer, e é o Peru, né, que é um país super pequeno. Imagina só o Brasil atualizando aí esses dados. Né? Bem, eu queria comentar também, deixa eu ver aqui. Me fugiu aqui o outro comentário que eu ia fazer. Bom, Marília, se lembrar, você me chama aqui. Eu queria só um comentário também que eu lembrei em relação à Copa América, é que os campeonatos internacionais, os campeonatos na Europa, eles estão acontecendo. Então você vê, tipo, para o da Copa América, né, futebol da América Latina e tal, não pode acontecer, mas os deles estão acontecendo, eles estão ganhando dinheiro e tal. Você vê que tem também um ataque imperialista, né, sobre impedir aí o desenvolvimento do nosso futebol da América Latina. Bem, lembrou, Marília? Não lembrei, infelizmente. A semana que vem, amanhã nós estamos de volta, você pode comentar. Eu só queria dar continuidade à nossa pauta para a gente caminhando para o tema central e gostaria de destacar, teve uma pessoa aí que não gostou dos atos do dia 29. Achou que eles estavam muito vermelhos, era muito da esquerda. Adivinha? Luciano Huck. Tem até uma imagem que fala que é o sapatênis humano. Ele fez uma declaração contra os atos, falou que o Brasil do bem, o Brasil da vacina, o Brasil da ciência, o Brasil da conversa, o Brasil da educação, da saúde, do emprego, do bem, precisa retomar as cores da sua bandeira. As manifestações de hoje, mesmo inadequadas, por estar em meio à pandemia, tinham que ser verde e amarela. Veja só, tinha que ser aí dos golpistas, né? Não da esquerda, da população. Então, eu acho que essa mensagem, essa declaração dele, pode ficar aí como alerta para a esquerda para cuidar das nossas manifestações. Ser cada vez mais vermelha. Se o Luciano Huck falou que tinha que ser verde e amarela, a gente tem que fazer assim, que ela seja o máximo vermelho possível, que tenha bandeiras da esquerda, que não deixe ninguém aparecer aí falando que não pode ter bandeiras. Lá no ato de Brasília, os companheiros nossos estavam denunciando que estavam querendo impedir bandeiras no ato. Inclusive, acho que teve até ajuda da polícia para impedir as bandeiras. Então, nós, de esquerda, não podemos, de maneira alguma, permitir que abaixem as bandeiras, que falem que não tenham bandeira, ou então até permitir a questão do verde e amarelo, porque, veja só, olha só, quem está preocupado com os atos, né? E isso também mostra aí que pode ser que a burguesia avance aí para tornar, de fato, essas manifestações aí com um viés mais direitista. Eu acho que também mostra aí o perigo de uma frente ampla com os golpistas, porque eles podem se juntar
essas manifestações pelo Fora Bolsonaro para tomar conta das manifestações e, de fato, impedir que sejam aí manifestações populares, de esquerda, e manifestações bem vermelhas. Não, exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que deixar bem claro o caráter político desse comentário. Né? O que ele está falando? Ele está falando que as manifestações não têm que ser de esquerda, porque o que ele fala é que essa vontade de lutar da população deveria ser da extrema-direita, né, que é o verde e amarelo. Falar que essas manifestações não têm que ser ligadas ao Lula, não tem que ser vermelhas, não tem que ser da esquerda, elas têm que ser da direita, porque finalmente a direita, o verde e amarelo e tudo mais. Então, precisa colocar bem claramente isso daí, porque é natural que deva haver uma ofensiva contra o caráter de esquerda das manifestações. Porque exatamente a gente sabe que essas manifestações elas foram tão importantes que mudaram completamente a situação política no sentido da esquerda, né? A gente vê aí que, inclusive, o debate eleitoral, que seria um debate sobre o Covid, coisas do tipo, agora se modifica completamente. O debate eleitoral se torna um debate sobre a questão das mobilizações, né? Então, quem que mobiliza? É a esquerda. E a direita ali, comprando gente, vai lá e mobiliza em favor do Bolsonaro. Então, as eleições elas se polarizam entre esquerda e extrema direita. Por que, que o Huck fala isso daí do verde e amarelo? Para falar que as mobilizações enormes deveriam ser da extrema direita, exatamente para a vitória do Bolsonaro. Então, quer dizer, essa é a questão essencial que a gente tem que levar. Tem um comentário aqui no chat do Tuizinho Tosi, que ele falou: já vi gente falando de irmos de verde e amarelo nas manifestações para confundir os bolsominions. É cada ideia maluca, você acha? Ah, vamos todo mundo igual a eles para ver se a gente confunde eles. E qual que é a intenção? Trazer os bolsominions pro ato? Tipo, Não, que loucura. Vai confundir a gente, né? Exato. Vai ficar todo mundo que nem barata tonda sem entender para que ato que vai participar agora. Exato. É uma palhaçada isso daí. Vermelho. Na esquerda tem também, a gente vê que tem um setor, né, que fala em resgatar as cores verde e amarela dos bolsonaristas, que o Brasil é do povo, então a gente tem que usar o verde e amarelo. Não, a cor do povo é a cor vermelha, a cor que representa o movimento operário, a luta operária, que os bolsonaristas, a direita, usem e abusem do verde e amarelo. Eles que usem essas cores, nós temos que usar o vermelho e combater esses setores que ficam aí forçando a barra, não tem que ir de verde e amarelo. Eles, inclusive, falam isso porque falam, a gente tem que, como a Nina falou, né, tem que trazer os bolsonaristas para o nosso lado. Não, a população de esquerda, a população trabalhadora, ela é imensa, a gente não precisa dos bolsonaristas, um povo maluco que apoia a ditadura, que apoia o Bolsonaro para os nossos atos, para os atos ser grande. A esquerda tem força suficiente para se mostrar grandiosa nas ruas. O ato do dia 29 provou isso daí, né? Você via que divulgaram bastante as fotos do ato bolsonarista e do ato da esquerda. E o ato da esquerda é claramente muito maior do que o da direita. E outra coisa, né? Aquela coisa absurda. Você vai se tornar um bolsonarista para você atrair os bolsonaristas, né? Quer dizer, vai vestir verde e amarelo, vai ao ato dos bolsonaristas, vai falar ali, sei lá, viva a repressão e tudo mais. Inclusive, a gente tem setores da esquerda que falam isso daí, a gente tem que falar. Mas vai. Mudo. Cortou seu áudio, Marília. Ainda não.
Às vezes acontece, reunião de pauta tira o nosso local de fala. Estão nos censurando. E tá foda o negócio dos problemas técnicos aqui. Marília, você Mas quer a Marília sair e falou entrar do, de novo? que a Marília falou, de fato, o pessoal vai virar um bolsonarista para tentar entrar na mente dos bolsonaristas e trazer os bolsonaristas. É muita loucura, é muita confusão da esquerda. A gente viu isso bastante nos atos da Uni do ano passado, né? Ano retrasado, não sei, me perdi um pouco no tempo. Mas os atos que queriam, porque queriam que a gente fosse verde e amarelo, que não sei o quê, porque tinha que resgatar as cores da nossa bandeira e não sei o quê. Mas os caras iam virar e aparecer um grande ato bolsonarista, sendo que, na verdade, era todo mundo da esquerda, mas ia lá passar a imagem do ato bolsonarista, porque, afinal de contas, ia estar tudo verde e amarelo, né? Então, os caras nem pensam no que eles estão fazendo, parece, porque você vê, o Luciano Huck sabe muito bem de quem é a cor vermelha. Você vê uma manifestação dessa, você sabe o que o pessoal quer. E se você vê uma de verde e amarelo, você também sabe. Só pelas cores ali do ato, você consegue perceber do que eles estão falando, né? Exato. E também é esquisito, né? Você se vestir das cores do bolsonarismo para falar que você está combatendo o bolsonarismo. Não faz sentido. Será que voltou seu áudio, Marília? Vamos ver. Estão me Sim. ouvindo? Sim. Então, o que eu tava falando, né? É engraçado isso daí, né? Em vez da gente tentar convencer o pessoal, quer dizer, o pessoal confuso, que aquele pobre de direita confuso, né? A vestir vermelho e tudo mais, a gente não, a gente mesmo vai vestir verde e amarelo, quer dizer, é um negócio super confuso isso daí, não faz sentido. A gente tem que colocar que, como foi falado, a cor do pobre, a cor da classe operária é o vermelho, a gente tem que defender o vermelho. Né? Eu acho que a gente devia colocar para todo mundo usar vermelho nas manifestações, para ser aquela onda vermelha, para a gente, de fato, garantir que essa luta seja nossa. Né? Exato. E deixar o Luciano Huck cada vez mais decepcionado, que é uma coisa boa se fazer. Bem, meninas, eu já vou iniciar aqui o debate central da nossa pauta, que é uma denúncia importante a gente fazer, que também trata isso aí de defender as manifestações. O Rui Costa, não é o Rui Costa Pimenta, o Rui Costa, governador da Bahia, ele declarou aí, afirmando que ele pediu para a polícia militar da Bahia ser mais rigorosa com a população. Agora está iniciando, né, o período das festas juninas e tal, e a população que no dia a dia não tem essa de home office, a população trabalhadora que sai para trabalhar, que enfrenta ônibus lotado e toda a situação no dia a dia, ela não vê problema nenhum também de, no seu tempo livre, fazer festa, comemorar as festas juninas, né, algo bem tradicional no Nordeste. E aí o Rui Costa, inclusive vou destacar aqui uma declaração dele, que mostra o caráter fascista dessa medida e cínico também, né? Vejam só, ele falou: não basta acabar com as festas, porque outras ocorrerão. É preciso que os presentes, respondam ao inquérito, para que sejam julgadas pelos riscos que estão provocando. Meu pedido a todos os policiais não é só que encerrem as festas. Conduzam as pessoas à delegacia, para que elas sejam ouvidas. O Ministério Público decida se irá fazer a representação judicial. Não podemos ficar de braços cruzados, enquanto vidas humanas são perdidas por causa de pessoas que acham que não podem adiar seu festejo. É uma falta de respeito com a vida humana. Até parece a declaração de um governador que vacinou toda a população, que fez todo o trabalho combate à pandemia. Né? A gente sabe que esse finalzinho que ele fala que a população
não tem respeito, né, com a vida humana, é um tamanho cinismo. E o que a primeira parte da declaração que mostra aí que ele pediu um rigor, né, dos policiais, porque os policiais estavam apenas indo nessas aglomerações e tal, e dispersando, mas o Rui Costa quer que a polícia leve a população à delegacia e que abra-se um inquérito contra essas pessoas, contra esses criminosos que estão espalhando o vírus. E uma coisa que a gente estava comentando aqui, para destacar no nosso debate, é que, na verdade, esse pedido aí de rigor às festas juninas, na verdade, possibilita aí que a repressão seja direcionada às manifestações. E isso abre uma possibilidade não só de acontecer na Bahia, mas também em outros estados. A gente vê que é uma atitude totalmente direitista do governador do PT contra a população e que possibilita aí que toda a direita se fortaleça para agir contra as manifestações. Porque a gente já viu, né? O Luciano Huck aparece falando que as manifestações têm que ser verde e amarelo. Uma maneira aí de querer fazer as manifestações perder o seu sentido, a sua importância política de esquerda. Aí, não conseguindo manipular as manifestações para que elas sejam verde e amarela, os governadores aí vão manipular, vão usar, né, a repressão para acabar com essas manifestações. E a gente vê que o Rui Costa, com essa declaração de que seria contra as festas juninas, pode abrir essa possibilidade. Exatamente. Né? Costa? Pode falar, Nil. Tá. Você vê que o Rui Costa, ele classificou as aglomerações propositais como um crime e disse que vai trabalhar de qualquer forma para acabar com a impunidade. O negócio, a intenção é de fato reprimir, não tem outra intenção. O cara que fala um negócio desse, ele falou: eu tenho solicitado do comandante da PM, Paulo Coutinho, o máximo de rigor e a condução dessas pessoas para a delegacia, que seja aberto inquérito, crime previsto em lei federal contra a saúde pública. O cara, a intenção dele é, de fato, reprimir. Inclusive porque, assim, o cara é governador da Bahia. Eu sei muito bem que o período de festa junina no Nordeste é uma doideira. Todo mundo faz festa junina. Nesse momento, agora, as casinhas devem estar tudo com bandeirinha na frente da casa, porque é festa junina, afinal de contas. Aí o cara, governador da Bahia, vem com um negócio desse, de que tem que ser um crime e as pessoas têm que ser punidas, porque foi a única política que ele colocou aí. Mas o cara, ele até agora não fez absolutamente nada no combate da pandemia. Foi as mesmas medidas que ele tomou, foi o que tomou o João Dória, foi o que tomou todos esses governadores da direita, que foi não fazer nada, no fim das contas. Não teve vacina, não teve teste, não teve mais leito, não teve hospital de campanha, não teve nada. A gente vê aqui o Márcio vive chegando com os dados da Bahia e você vê a desgraça que é umas campanhas toscas de use máscara para salvar a vida, porque senão não sei o quê. Sempre tentando colocar a culpa no povo, que tem que sair para trabalhar, que tem que sair de casa, que não tem como ficar em casa, senão vai morrer de fome. E a campanha é sempre essa, né? A culpa é do povo. E ele reforça isso daí agora, né? Falando, tem que ser um crime, porque é uma responsabilidade dessas pessoas que vão sair para fazer festa e tal. Aí o cara fala um negócio desse e as pessoas estão saindo todo santo dia para trabalhar. Pega transporte lotado, aquela bagaceira dentro do ônibus, um com o sovaco na cara do outro, todo mundo apertado dentro dos transportes públicos, e o cara me vem com a dessa, que não pode fazer festa junina, então se fizerem alguma coisa, vai ser reprimido. É uma atitude super direitista. Fora que isso que a Isa falou, de fato. Se o cara não quer deixar a pessoa fazer uma festa junina, geralmente o cara bota uma mesinha na frente de casa para vender milho, pamonha, não sei o que. E fica ao ar livre, faz a fogueira ao ar livre, não sei o quê. Imagine para fazer mobilizações grandes, mobilizações contra o governo, o pessoal, assim, festa junina é um negócio mais reduzido. O cara fazer uma mobilização, aí vai ser repressão que nem aconteceu com o Recife daqui a pouco. Em Recife, a galera perdeu o olho, ficou cega com a repressão do PSB.
se o Rui Costa continuar nesse sentido aí, daqui a pouco vai estar mandando reprimir manifestação também. As manifestações que estão acontecendo agora contra o governo Bolsonaro. Ou seja, é um negócio super direitista, essa medida, essas declarações dele. Eu acho que é importante a gente destacar, né, que o Rui Costa da Bahia é do PT, né? Quer dizer, a gente vai falar, não, os governadores do PT são super progressistas, aquela... Não é verdade, né? A gente tem que falar aí que o Rui Costa, inclusive, tem recordes de ações direitistas, né? Ele foi o cara aí que aprovou mais de 80 escolas militarizadas, enquanto os outros estados não conseguiram aprovar nenhuma, né? Quer dizer, ele foi aí o pioneiro dessas ações super direitistas aí em relação à população. Então, a gente tem que colocar que é super desmoralizante para a esquerda essas medidas verdadeiramente ditatoriais, né? E, finalmente, a extrema-direita vai se utilizar disso contra a esquerda. Porque, por exemplo, se fala aí que não pode fazer festa junina e tudo mais, sendo que a população já está aí nas ruas para trabalhar, já está se aglomerando no metrô, que é um local fechado, que é muito pior. Ele se aglomera no metrô para trabalhar, por exemplo. Daí a pessoa que faz aí, que está acostumada a fazer um dinheirinho na festa junina, que a festa junina do Nordeste é muito importante, daí a pessoa não vai poder fazer esse dinheirinho, a situação já está complicada aí, economicamente, as pessoas já estão na crise, e a festa junina, que ia dar uma aliviada, não pode fazer, né? Vai ter que ir presa a pessoa que for fazer a festa junina. Quer dizer, é um negócio super, super direitista, super desmoralizante. E, de fato, finalmente, quem vai ganhar com essas medidas repressivas de setores esquerdistas é a própria extrema-direita. O Bolsonaro, ele cresce aí a cada lockdown, quer dizer, a cada onda de coronavírus e cada lockdown que a gente vê acontecer, o Bolsonaro cresce, porque finalmente vão lá, fecham todo o comércio, fecham todas as... todo o ganha-pão do pessoal. E daí, para quê? Para não fazer nada. A gente não vê nenhuma medida além de fechar o comércio nos lockdowns. E daí o Bolsonaro fala, não, mas eu não sou favorável a fechar todo mundo, a perder o emprego e tudo mais. E nesse sentido o Bolsonaro ganha, né? Porque ninguém faz nada além do lockdown. O pessoal não faz uma testagem em massa, um lockdown, um isolamento seletivo, dependendo da área de risco, quer dizer, dos bolsões de Covid da cidade e tudo mais. Ninguém faz nada disso, que seria o mais lógico e daria mais resultado, né? Mas não, o que o pessoal quer reprimir todo mundo, essa é a vontade, né? Sede por repressão. Aí vai aparecer a foto do transporte público lotado. E a gente tem que colocar isso daí, né? Uma medida super direitista. Não dá para apoiar esse tipo de coisa. O que a gente tem que apoiar é que a população ela seja vacinada e tenha condições de fazer as suas atividades, porque é insustentável impedir todas as atividades fundamentais do comércio, né? Inclusive, a festa junina é uma atividade fundamental do comércio no Nordeste, né? Exato. Eu acho bem colocado, Marília, a questão de que quem sai ganhando é o Bolsonaro mesmo. Tanto nesse sentido, né, que o Rui Costa é um representante do PT. A população olha para isso e desmoraliza o PT. Porque pensa, eles sabem que o governador não está fazendo nada para de fato combater a pandemia. Aí ele aparece com uma declaração de que a população que é genocida, que é a população que está causando o problema da pandemia, sendo que ele mesmo, até agora, não apresentou nenhuma... não fez nenhuma medida, tomou nenhuma medida diferente do que os outros governadores direitistas. E aí o Bolsonaro acaba ganhando em dobro, porque, como a gente colocou, isso daí possibilita as repressões contra as manifestações que estão crescendo contra o Bolsonaro. E se a produção puder colocar novamente a imagem do ônibus lotado, a gente até comentou, né? Essa imagem não é
da Bahia, né? É uma imagem de um ônibus no Rio de Janeiro, mas com certeza na Bahia existem inúmeros desses, porque essa é a situação da população. Só que aí eu não vejo nenhum governador falando que tem que levar a delegacia, abrir um inquérito contra os empresários que estão fazendo isso com a população. A gente viu que aqui em São Paulo, eles diminuíram a frota de ônibus, alegando aí que era para diminuir o número de pessoas circulando na rua, mas na verdade isso daí só possibilitou o aumento de aglomeração dentro dos ônibus. Aí não aparece nenhum governador falando que vai abrir inquérito contra esses empresários, contra o pessoal aí que está colocando a população nessa situação. Aí o cidadão que vai lá fazer uma barraquinha, vai fazer uma roda de festa junina, que é ao ar livre, é um espaço público, esse sim é o verdadeiro genocida da população, ele que tem que ser levado à delegacia, preso, torturado, espancado, porque ele é o responsável pelas 500 mil mortes registradas, né, quase 500 mil mortes registradas que tivemos no Brasil. É um absurdo, eu acho que principalmente os companheiros do PT têm que denunciar, têm que pedir aí que o próprio PT se pronuncie e os militantes têm que se manifestar contra uma ação totalmente direitista que o governador do PT está tomando. Exatamente. Na verdade, tem que fazer o oposto, né? A gente tem que sair às ruas mesmo e ir lá e manifestar, inclusive por conta disso. Exato, Marília. Bem, companheiros. Deixa eu só comentar uma coisa, que a gente recebeu um superchat. Eu queria agradecer o superchat e ler o comentário, né? Que ele falou: a notícia do Rui me fez achar que ele era do PSDB. De fato, com uma política dessa, a pessoa não é estranho que alguém pense isso, né? Exato. O engraçado porque, assim, o pessoal da direita, eles tentam apresentar aí um caráter mais democrático, e aí eles aparecem fazendo demagogia, né? O Dória mesmo. Tanto de demagogia que ele fez com a questão da vacina. E aí um governador de um partido de esquerda não tem nem um pouco de vergonha na cara, nem um pouco de vergonha mesmo, um pouco de demagogia, mas já aparece aí direto, falando, não, tem que reprimir a população, tem que prender esse pessoal genocida. É engraçado. Parece que está no mundo invertido, né? A direita faz toda uma campanha de fofinha, cheirosa, limpinha, e a esquerda, vamos lá reprimir o povo mesmo. É muito bizarro. Aí depois acha ruim, né? Que aí ficam atacando o pobre de direita e tal, mas veja só. O cara olha pra isso e ele fica com vontade mesmo de apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, como Marília colocou, tá lá fazendo demagogia com a questão econômica da população. E uma coisa que é importante nesse sentido, né? Isso mostra que qual que é o objetivo de cada um desses setores, né? Porque, você vê, a direita faz demagogia com a população porque ele tá tentando agradar a população, porque eles são super impopulares. Mas a esquerda, eles não ligam se eles são impopulares ou não. O que eles fazem é demagogia com a direita. Quer dizer, porque eles vivem esse negócio da frente ampla, de fazer acordo com todo mundo, na verdade faz com que eles achem que eles têm que ser mais direitista possível para compensar o fato deles serem de esquerda. Quer dizer, porque daí eles são mais palatáveis para a direita. Então, eles fazem assim, reprime até o fim, porque finalmente tem que ser direitista, né? Porque direitista que ganha voto. É isso daí que eles colocam, né? Porque finalmente para ganhar o governo desses lugares, eles têm que fazer com todos esses setores super direitistas, e daí para garantir que eles continuem com esse apoio, eles fazem ações o mais direitistas possível, né? Tem que colocar isso daí, né? Exato. Bem, Lina, tem mais algum superchat? Alguma coisa pra gente destacar? Pra gente finalizar? Eu queria dar bom dia pro pessoal que tá no chat. Agradecer o pessoal que acompanhou a gente. Eu acho que só antes da gente encerrar, seria bom deixar registrada a denúncia aqui do caso do professor de Goiânia, né? Que aconteceu ontem, que o cara foi preso, só para comentar, que o cara foi preso por um negócio super parecido com a questão do Rodrigo Pilha, né?
que ele se recusou a tirar um adesivo de Bolsonaro genocida do carro, e aí ele foi preso com base na Lei de Segurança Nacional. Mais uma prisão aí de uma pessoa de esquerda por medo. Acho que a Nina travou. Acho que a Nina travou. Ele ficou no mudo depois. Voltou. Agora. Finalizar. Bom, só para finalizar, o pessoal falou da Lei de Segurança Nacional, né, como se fosse algo progressista e tal, e a gente tá vendo aí que mais uma pessoa foi presa por meio da Lei de Segurança Nacional por estar se manifestando. Repressão aumentando aí contra a população, os manifestantes de esquerda. Foi a armadilha da Lei de Segurança Nacional contra o bolsonarista lá, que a esquerda achou que seria a medida para impedir o fascismo, mas a gente vê que, de fato, mais uma pessoa de esquerda que foi presa usaram, né, a lei. O policial até leu uma parte da Lei da Segurança Nacional que justificava ele estar prendendo o professor. Era para ela ser uma lei anti-bolsonarista, mas na verdade é uma lei bolsonarista. Né? Exato. Bom, finalizando então hoje, a gente volta amanhã, meninas, a partir das 9, né? Estaremos aqui. Os companheiros voltem para acompanhar amanhã a reunião de pauta, mas também continue aí na CLTV. Tem toda uma vasta programação. Hoje é terça-feira, tem análise política com o Rui lá no 247, mas com retransmissão aqui na CLTV. Então o pessoal acompanha aqui para poder dar o superchat aqui, o super sticker aqui no nosso chat. E para finalizar, só para a gente deixar registrado, tem o vídeo do momento que o policial prendeu o professor. Então a gente pode finalizar com esse vídeo. Muito obrigada, meninas. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Eu vou tirar para você estar muito nervoso. Não tira, não tira. Como o senhor chama? Arquidones Bits. Peraí, deixa eu olhar a letra dele aqui. Do jeito que o senhor quiser. Vamos resolver do jeito que o senhor quiser aqui. Primeiro é o seguinte. Filmei aqui, vai lá. Não, eu já filmei. Eu já filmei. Filma aqui que eu vou. Eu já filmei. Eu vou dar voz de prisão pro senhor aí. O senhor quer ver? O senhor tá duvidando? Vamos ver então. Não. Se você quiser conversar, não conversa. Agora, se não, eu termino do jeito que o senhor quiser. Não. Por favor. Pode ler aí para mim a lei. Artigo 26 da Lei 7.170, de 2014, de 14 de dezembro de 1983. Caluniar. Isso, eu não estou caluniando, ele é genocida. Eu estou falando para o senhor que ele é genocida. Não é só eu, não. O presidente da República. Isso. O Senado Federal, o senador, né? O presidente do Senado Federal, da Câmara Federal, do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhe fato definido como crime. Genocídio é crime. Isso. O senhor está falando que ele é criminoso. Isso, não é só eu não. São vários deputados, senadores. Isso, eles estão provando na CPI. Beleza? Estão provando na CPI. Não, o senhor tira. Não. Amor, o senhor vai tirar? Se for tirar, beleza. Não vai tirar. Se não for tirar, meu Deus do céu. Porque você está nervoso. Não estou nervoso, eu estou com a razão. Ei, mas... Vamos tirar, os rapazes... Não é só eu que estou falando que ele é genocida, não. Meu amigo, deixa eu falar. Não é só eu, não. São vários deputados. Por que não prende os deputados, os senadores que estão falando que ele é genocida? Sei. Deixa eu falar uma coisa. Não, meu amigo. Eu estou no carro, senhor. Teve um blogueiro que o presidente... Se continuar assim, eu vou levar ele. Então vamos fazer. Teve um blogueiro... Não, eu estou escutando aqui. Não, peraí. Não, estou tranquilo. Teve um blogueiro que falou que ele é genocida. Aí foi... Inclusive foi processado pelo filho do Bolsonaro. E não deu nada. Não deu nada, porque ele é genocida. Eu estou falando para o senhor aqui. O presidente da República é genocida. Beleza. Entendeu? Você falou que ele é genocida? Isso, falei. Eu falei, um monte de gente falou, um monte de senador falou. Isso.
Tá gravado aqui, pode gravar aí. Falou? Ele é... Genocídio. O presidente da República, Bolsonaro, é